A Altice e os seus representantes de gestão do Comitê Executivo estão a criar um clima de intimidação sobre os trabalhadores. À data, nós colocámos esta questão, o Governo respondeu em janeiro, dizendo que estava em curso uma ação inspectiva da ACT que se encontrava em fase de averiguação. É um dos muitos trabalhadores que recebeu uma carta da Altice a informar que a partir de 22 de julho passava a trabalhar para outra empresa. À espera ninguém está, quer dizer, esta vez não pude fazer nada, quer dizer, esta vez sou confrontado com a medida, vou para a Tenor, ponto final. A Tenor é uma empresa da Altice, assim como a própria PT. O que a Altice está a fazer é a transferir trabalhadores da PT para empresas externas que prestam os mesmos serviços. A Comissão de Trabalho, aqui em sede de audição parlamentar, ouviu as organizações representativas dos trabalhadores. A situação desta empresa reconfirmou, aliás, nessa audição, as preocupações que tínhamos quanto à possibilidade de imposição de despedimentos e de rescisões ditas de mútuo acordo, que em nada têm mútuo acordo, até porque este clima traduz bem o ambiente que se vive na empresa, ainda que esta situação seja particularmente agravada pelo facto da administração da PT-MEL, a Altice, tendo efetuado diligências para obter do Governo o estatuto de empresa em reestruturação, para assim abrir a porta às rescisões de contratos aos milhares de trabalhadores com o apoio e financiamento da Segurança Social. Há uma empresa que é a Altice que não está preocupada com os interesses estratégicos da empresa e o seu papel estratégico no país. Estamos a falar de lógicas que são muito próximas das lógicas dos lobos financeiros, para quem emagrecer empresas, utilizando a sua própria linguagem, é uma forma de as valorizar nos mercados financeiros e, portanto, está a haver um processo de desagregação, de desarticulação da empresa, de procurar ameaçar, digamos assim, uma parte dos trabalhadores da PT. Não estou apenas a falar dos 3.500 que estão com suspensão de contratos, mas dos cerca de 300 trabalhadores que estão sem funções. Por causa de uma greve que está agendada para uma das mais importantes e significativas em termos de trabalhadores e de volume de negócios em empresas portuguesas, que é a PT. Está marcada uma greve para dia 21 de julho. 21 deste mês. Sim, o que se está a passar na PT é absolutamente vergonhoso. Aliás, era uma das mais importantes empresas públicas e, infelizmente, com a abertura aos capitais privados, primeiro do BES e depois a privatização total em 2015, ainda durante a vigência do governo anterior, nós assistimos ao longo destes últimos anos, foi um desmantelamento da empresa, a uma fragmentação dessa mesma empresa e agora estamos a assistir àquilo que me parece que é o impensável dos impensáveis, que é uma tentativa disfarçada de um despedimento coletivo ser pago por dinheiros públicos. Quem é transferido mantém todos os direitos do acordo coletivo de trabalho, mas apenas durante um ano. Depois disso, perdem todas as regalias. Sinceramente, não sei o que é que o futuro me reserva, quer dizer, eles garantem que o futuro que é risonho, mas isso, os trabalhadores estão muito receosos mesmo. Mas a verdade é que é particularmente grave que uma empresa que compra, um grupo económico que compra uma empresa estratégica para o país, prepara o trabalho de casa, intimidando e pressionando todos os dias os trabalhadores e depois de forçar, através de práticas de assédio moral no local de trabalho, este tipo de práticas, levando os trabalhadores até ao limite, também vivendo à custa da ineficácia, muitas vezes, por parte da ACT, porque também já lá iria, Sr. Secretário de Estado, o resultado é que muitas vezes os trabalhadores, perante esta pressão, são forçados a aceitar a rescisão que lhes é imposta. Eu gostaria de dar aqui um exemplo concreto. Trabalhadores contactados pelos recursos humanos que são informados que iam ser transferidos para uma nova empresa ao abrigo da transmissão de estabelecimento. A PT irá contratar essa empresa, os serviços que agora são feitos pelos trabalhadores passarão a ser feitos que são feitos na PT passarão a ser feitos nessa nova empresa. Na nova empresa, os trabalhadores são forçados a perder todos os extras. Quem não aceita esta transferência para a nova empresa, é-lhes dito que não tem alternativa e serão trabalhadores com mais antiguidade, são-lhes sugeridos a rescisão amigável de contrato com uma indenização inferior àquela que resultaria de um despedimento. Recusam. A partir do momento em que recusam, são continuamente perseguidos. Na maior parte das situações, os trabalhadores são confrontados, por exemplo, com o fim do horário flexível e de outros direitos que se tinham já consagrados.
é novamente feita-lhe uma proposta relativamente à rescisão com uma indemnização superior à da primeira oferta. Recusa novamente os trabalhadores. E perante isto, o que é feito é um clima diário e permanente de intimidação por parte da empresa e dos recursos humanos. Nós sabemos que o responsável da PT disse em julho de 2016 que o desenvolvimento do negócio da PT, estou a citá-lo, funcionaria bem com metade dos trabalhadores. Naturalmente isto gera uma inquietação junto dos trabalhadores, e há documentos, Sr. Secretário de Estado, que, não tendo chegado ao Governo, evidentemente não serão do conhecimento do Governo e nem são assumidos propriamente pela administração da empresa, mas há documentos que circulam na empresa sobre qual seria o impacto económico da redução de colaboradores da MEU-PT com vários cenários, e todos os cenários são aterradores. Os cenários passam por a possibilidade de um despedimento coletivo, uma solução como aquela que foi aplicada pela Altice em França por via de rescisões por mútuo acordo, uma solução tripartida, enfim. São vários cenários, todos eles aterradores e todos eles que justificam uma grande apreensão por parte dos trabalhadores. E, portanto... Mas há ainda assim um buraco na lei. E agora a PT está a reivindicar a deslocação do estabelecimento, a mudança de estabelecimento, para justificar o pagamento público de um despedimento coletivo desta natureza. Estamos a falar de cerca de 3 mil trabalhadores que estão em risco, trabalhadores que são ameaçados há muito tempo, que são vítimas de coação. Acho que é inaceitável admitir por parte do Governo a situação de reestruturação da empresa. É uma estratégia que a empresa quer encontrar para a custa do dinheiro dos trabalhadores e dos descontos dos trabalhadores através da Segurança Social, fazer com que os trabalhadores com mais antiguidade na casa e com mais direitos sejam substituídos por trabalhadores sem direitos e por empresas de prestações de serviço. Entendemos que esta prática é inaceitável e prova mais uma vez de como é que estas coisas andam todas ligadas, de como é que os processos de privatização de empresas estratégicas resultam sempre em prejuízo para os trabalhadores e para as populações, neste caso para os consumidores. O presidente do Sindicato de Trabalhadores da PT diz que esta é uma forma de forçar a saída de trabalhadores. Isto possa vir a ser uma manobra da Portugal Telecom, que não estando a fazer através deste método o despedimento coletivo, que sejam depois essas empresas que justifiquem por questões financeiras ou outras a possibilidade de vir a despedir estes trabalhadores. Não está garantido que os trabalhadores poderão regressar à Portugal Telecom, ou seja, corre-se o risco daqui a um ano mais tardar, esses trabalhadores terem de ser despedidos de facto. O que lhe disse, vários foram os trabalhadores que até à data, porque este processo se iniciou em setembro de 2016, até à data não aguentaram pressão e já aceitaram, foram forçados a aceitar a rescisão que lhes foi imposta pela administração da empresa. E, portanto, tendo ou não existido um processo formal, a verdade é que a prática de assédio por parte da empresa já teve resultados no emagrecimento da sua estrutura de trabalhadores. E isso é que é particularmente grave, porque isso significou um prejuízo sério, porque os trabalhadores que foram forçados a aceitar a rescisão por não suportar mais, até do ponto de vista psicológico e físico, esta pressão, foram obrigados a ceder e isso teve um prejuízo sério na sua saúde, mas para além disso até no cumprimento da lei, porque de facto o que aconteceu é que um grupo económico como a Altice, tendo ou não dado entrada a um processo formal de reestruturação, desencadeou através das piores práticas e das práticas mais condenáveis um processo de despedimento de trabalhadores, seja um despedimento encapotado, não seja. Isso é que, na nossa opinião, é gravíssimo. Porque nós estamos a falar de uma empresa que teve 2,3 mil milhões de receita, que tem o melhor desempenho operacional do mercado, para a qual não existe fundamentação para qualquer tipo de despedimento coletivo, nem nas condições de mercado, nem no desempenho operacional, nem no encerramento de setores de atividade, e não seria aceitável que se pudesse autorizar a PT, e particularmente a Altice, que é a sua proprietária, a substituir trabalhadores num processo em que seria apoiado pelo próprio Estado por via da Segurança Social. De acordo com o documento que circula na própria empresa, um despedimento coletivo teria para o Estado um custo de 1,2 mil milhões de euros e uma reestruturação com rescisões por mútuo acordo do estilo da que a Altice fez em França teria para o Estado um custo de 687 milhões de euros. Estamos a falar de custos avultadíssimos para o Estado que teriam como única contrapartida o despedimento de trabalhadores. De Estado. É que a verdade é que se a PT ainda fosse uma empresa de capital maioritariamente público, a prática de assédio nestes termos não podia acontecer. E os senhores deputados sabem disso.
não podia acontecer de facto, porque a intervenção e a capacidade de intervenção na garantia do respeito pelos direitos dos trabalhadores não podia acontecer, nem podia acontecer a prática de rescisões ditas amigáveis, que não são outra coisa que não despedimentos encapotados, também não podia acontecer se esta empresa ainda fosse pública e se o Estado ainda tivesse uma capacidade de intervenção nesta empresa. Porque, Sr. Secretário de Estado... Quando comprou a PT, a Altice prometeu não fazer despedimentos coletivos. Desde 2015, através de rescisões por mútuo acordo ou reformas antecipadas, já saíram cerca de 2.000 trabalhadores. O PCP está solidário com os protestos e pede intervenção do Governo. Aquilo que entendemos é que o Governo deve, no imediato, garantir junto da administração da empresa que este processo de rescisão e de tornar os trabalhadores descartáveis tem que ser imediatamente suspenso. Esta concentração à porta do Ministério do Trabalho foi apenas a primeira de 11 ações de luta previstas para este mês. Para dia 21 de julho está marcada uma greve geral.